Oi, gente! Começando mais um vídeo por aqui. Eu tô sempre recebendo perguntas de vocês, né? Mensagens aqui nos comentários dos vídeos, principalmente, até mesmo lá no Instagram, sobre a minha alimentação, do porquê que eu parei de comer glúten e lactose, né? Por que eu fiz a Low Food Maps e por que eu parei de fazer a Low Food Maps. Vocês sempre me perguntam essas coisas e apesar de ter vídeo aqui sobre tudo isso, são vários vídeos, né? E também tem uns que já estão, assim, bem antigos. Então, quem acaba chegando aqui por agora, acaba não encontrando esses vídeos e fica sem entender o porquê que eu não consumo esses alimentos, né? E como que eu cheguei até aqui. Bom, eu decidi gravar esse vídeo contando pra vocês um pouquinho de tudo, né? Pra vocês entenderem o porquê que a minha alimentação é desse jeito. E o que me trouxe até aqui, né? O que eu sinto, quais são os meus sintomas, se melhorou ou não, por que eu fiz o Low Food Maps, enfim. Vamos começar lá do comecinho, quando eu descobri que eu tinha intolerância à lactose. Eu tinha mais ou menos 19 anos quando eu descobri. Eu passei num clínico, na época eu nem tinha um convênio, foi pelo SUS mesmo. E aí depois eu fiz um exame acho que exame de sangue, que a gente toma o líquido, né, da lactose, um negócio branco horrível, e aí você faz exame de sangue, toma de novo, faz exame de sangue de novo, e foi esse exame que eu fiz. Na época deu que eu tinha intolerância à lactose, só que não era uma coisa assim, absurda assim, que eu passava mal e tudo mais. Eu tinha alguns sintomas, que na época eu me lembro que eu acho que era barriga inchada, eu sempre tive essa barriga inchada, gente, pelo amor de Deus. E também tinha diarreia, se eu não me engano. Faz muito tempo, né, gente? Faz 10 anos já. Aí eu fiz esse exame, só que eu fiz por fazer, porque eu continuei seguindo a minha vida normalmente. E além de eu continuar consumindo a lactose, eu comia muito errado, sabe? Eu nunca tive uma alimentação boa, uma alimentação saudável. Eu não vim de uma família que se preocupava com a alimentação, sabe? Meus pais, eles comiam o que davam, o que o dinheiro conseguia comprar. E muitas vezes, né, uma família aí. Eu tenho 4 irmãos, comigo 5, né? Também tinha minha irmã com os meus sobrinhos que moravam com a gente. Então, era uma família grande, só meu pai trabalhava, minha mãe não. Então, assim, a gente se alimentava com o que dava. Não era aquela alimentação que alimentação saudável, cheia de frutas, legumes, verduras, não. E também não tinham hábito de praticar exercício físico. Tanto que eu lembro que na época eu devia ter, bom, eu tenho 29, eu tinha 19 anos, eu queria fazer academia, sabe? Minha mãe achava que a academia era só pra quem queria emagrecer e tudo mais. Mas enfim, só pra vocês entenderem, né? E aí segui aí minha vida, 19, 20, 21, 22, segui comendo glúten, lactose, comendo uma alimentação nada saudável, com frituras, com fast food, pouca fruta, poucos vegetais. Era aquela alimentação básica, arroz, feijão, carne ou ovos, entendeu? Mas era básico, não tinha muito frufru, né? E aí, quando eu cheguei ali na casa dos 26, 27 anos, depois que eu casei, que a minha alimentação piorou um pouco mais ainda, porque eu comia muita besteira, era pão de queijo todo dia, era muito pão, eu comia 2 pães no café da manhã, e era uma coisa assim de louco. Eu não sei onde que enfiava tanta comida. E aí meu mal-estar foi aumentando. Foi aumentando. Parece que cada dia eu passava mal, eu ficava inchada. E quando eu me mudei para São Paulo, isso tudo eu morava em São José dos Campos ainda, né? Eu trabalhava com confeitaria também, então eu comia muito doce, era brigadeiro, era torta, era bolos, enfim. Era tudo, gente. Vocês veem como era uma alimentação bem equilibrada. Só que não. E aí eu me mudei para São Paulo. E aí foi quando tudo começou a ficar ruim. De verdade, assim, ruim. Me mudei pra cá, meu marido e eu comíamos um monte de porcaria ainda. A gente saía pra comer lanche, a gente comia McDonald's, a gente comia Burger King. No café da manhã é aquela mesma coisa, 2 pães, pão de queijo, aqueles sonhos que eu adorava, sonho. Então, tipo assim, era uma bomba, carboidrato ali pela manhã, nada de proteína, café com leite, iogurte, requeijão, manteiga, queijos mais queijos, tudo que uma intolerante à lactose deveria evitar. E eu não fazia. E aí eu comecei a engordar. Eu tinha 49 quilos, nunca tinha saído de 49 quilos, e eu fui pesar 56 quilos. Pra uma pessoa que tem 1,54 de altura, gente, 56 quilos, eu não fiquei gorda, mas eu fiquei aquela falsa magra, sabe? Tipo, parecia magra, mas minha barriga tava inchadona, assim. Eu tinha um monte de celulite. Até minha bunda cresceu, coisa que eu não tenho é bunda, né? Mas cresceu de uma forma completamente errada. Fiquei toda inflamada. E aí 2020 chegou, a pandemia veio, todo mundo muito preocupado, todo mundo muito estressado com a pandemia. Minha família pegou, eu peguei, meu marido pegou, meu pai pegou, e aí a gente perdeu meu pai.
Ela faleceu em 2020 por Covid. E aí foi um ano, assim, dificílimo, porque eu já sempre tive ansiedade, né? Sempre fui uma pessoa ansiosa, mas nunca cheguei a ter crise de ansiedade. Tipo assim, a minha ansiedade era aquilo quando eu ia passar por alguma coisa ou quando alguma coisa estava acontecendo, eu ficava ansiosa e queria comer muito, sabe? Era esse tipo de ansiedade, mas nada em relação à crise, assim, de passar mal, de ter que ir no médico, não. Nunca tinha chegado nesse nível, mas em 2020 isso aconteceu, né? Eu perdi meu pai e aí a gente morava sozinho em São Paulo, a gente não tinha amigos, a gente não tinha família perto, meu marido trabalhava, eu tava em casa, não tinha conseguido vender os meus doces em São Paulo, né? Consegui uma clientela em São Paulo. E aí foi um misto, assim, gente, de um monte de coisa acontecendo ao mesmo tempo, alimentação ruim, perdi meu pai, crise de ansiedade. Eu cheguei a ter ansiedade, assim, que eu ficava sem ar. Era bizarro. Dava assim uns 5 minutos, tava lavando louça, eu perdi o ar, eu queria assim sair correndo e pular da janela, sabe? Era muito doido. Foi um período bem difícil. E alimentação ruim, né? Falta de sono, a gente dormia tarde, eu acordava tarde, eu passava o dia inteiro no sofá. Porque além dessa alimentação ruim e eu não dormir bem, eu tinha muita indisposição, né? Por conta da alimentação, provavelmente. Eu passava mal o dia inteiro, ficava sem ar. Tinha indisposição, meus ossos doíam, assim, minhas articulações, gente, doía, era uma coisa de louco. E eu vivia cansada, eu não tinha propósito, assim, sabe? Já gravei vídeos falando sobre isso, mas eu não tinha propósito, não tinha vontade de fazer nada. Eu não tava trabalhando, só meu marido trabalhava. E aí eu decidi que eu ia mudar, sabe? Eu precisava mudar, precisava me alimentar melhor, precisava praticar exercício físico. Foi quando eu comecei a fazer exercício em casa, seguindo o canal da Kate Sato. Lá em 2020, a gente morava em São Paulo ainda, fazendo exercício em casa também, parei de comer tanta coisa ruim, tirei os fast food, mas a gente ainda comia, eu não tinha tirado o glúten e lactose ainda, só diminuí, né, as coisas ruins, tentei colocar mais frutas também, assim, aquela disfarçada na alimentação, sabe? Quando você fala, agora eu tô tentando ser saudável, mas ainda tá comendo um monte de porcaria? Pois bem, era eu. Mas só praticando os exercícios em casa, gente, juro pra vocês, é que eu não sei se vou ter coragem de colocar a foto aqui pra vocês, mas se eu tiver, eu coloco. Se eu tiver coragem. Porque, juro, é bizarro. Eu tenho vergonha de ver. Mas, eu queria mostrar, mas vamos ver. Se eu tiver coragem, eu ponho aqui na tela pra vocês compararem. E aí eu saí, né, da pessoa que tava toda inflamada, com o corpo todo estranho. Eu emagreci um pouquinho, meu corpo já melhorou, diminui minha celulite, só fazendo exercício da Kate Sato em casa. Aí quando foi 2021, a gente decidiu mudar de apartamento, porque o apartamento que a gente morava era muito barulhento. E aí a gente veio morar em Osasco, que é do ladinho de São Paulo, e a gente achou um apartamento ótimo aqui, então a gente mudou pra cá. E foi ótimo, porque o apartamento aqui é maravilhoso, é silencioso e foi tudo que a gente precisava. Quando eu cheguei aqui em Osasco, eu comecei, eu sei que não é por eu ter chego aqui, tá? Mas foi o período que eu comecei a sentir, assim, um mal-estar terrível. Foi o pior momento de todos, assim. Eu não conseguia comer nada. Tudo que eu comia, eu tomava um copo de água, eu ficava enjoada, o dia inteiro enjoada, o dia inteiro passando mal, o dia inteiro indisposta, cansada, com preguiça. E aí eu comecei a ver vídeos no YouTube, né, desses sintomas e tal. E eu vi várias pessoas falando sobre a tal da desbiose. Era bem parecido com tudo que eu tava sentindo. E aí eu precisava tirar o glúten e lactose, né, pra testar também se eles estavam me fazendo realmente mal. Eu tirei a lactose, só que eu continuava com aquela falta de ar e tudo mais, então decidi tirar o glúten também. Pesquisando, tá, gente? Eu estudei tudo antes, eu fiz um monte de exame, eu passei por gastro, eu passei por nutricionista, eu passei por um monte de profissionais, eu fiz endoscopia, eu fiz colonoscopia, eu fiz vários exames de sangue, eu fiz ultrassom abdominal, eu fiz muitos exames pra saber o que eu tinha e ninguém conseguiu descobrir o que eu tinha. O diagnóstico do médico foi síndrome do intestino irritável. Só que assim, a desbiose, por exemplo, não é algo que o médico vai falar, olha, você tem desbiose, sabe? Porque assim, acho que nem é tanto. Pode até ser que seja conhecido, mas os médicos, eles não dão um diagnóstico que não tem diagnóstico, sabe? Não tem um diagnóstico de desbiose. Você não faz lá um exame e fala, ela tá com desbiose, tá aqui no exame. Não, porque a desbiose, ela é um desequilíbrio na microbiota intestinal. Então, assim, se você tá todo inflamado, provavelmente você tá com desbiose, né? E aí ela dá esses sintomas que eu falei aqui.
cansaço, fadiga, o nosso corpo ele não consegue mais digerir os alimentos da forma correta, sabe? Só que hoje em dia os médicos, eles não procuram o problema, sabe? Eles não procuram a causa do problema. Então, assim, se você tá com mal-estar, se você tá com enjoo, se você tá com tontura, se você tá com falta de ar, eles te dão um remédio pra passar esses sintomas. Eles não vão a fundo pra saber o que tá causando isso, sabe? Eu que tive que pedir vários exames, eu que tive que pedir colonoscopia e até que encontrei uma médica, que ela era uma nutricionista. Mas, enfim, mudei para Osasco no começo do ano. Decidi que eu ia tirar glúten e lactose da minha alimentação. E assim, gente, umas duas, 3 semanas depois, já era outra pessoa. Eu já não passava mal como antes. Eu já tava me sentindo mais leve, sabe? Era bizarro. Era outra pessoa. Ainda tinha alguns sintomas, como barriga inchada, como gases, né? Porque eu sempre tive bastante gases. Mas o principal, que era mal-estar, muito cansaço, essas coisas, já tinha melhorado bastante. E eu decidi que eu ia ficar sem glúten e sem lactose. E foi aí que eu decidi tirar os dois da minha alimentação. Só que mesmo assim, como eu falei, eu tinha alguns sintomas ainda que me incomodavam, como as gases, por exemplo. Eu arroto muito, principalmente à noite, antes de dormir. Eu tenho que ficar levantando pra arrotar. Hoje já é melhor. Mas antigamente era muito, assim, tipo, eu deitava, eu precisava ficar levantando toda hora pra arrotar. E aí eu decidi passar numa nutricionista e ela era especialista em intestino. Gente, foi ótimo, porque eu passei nela e aí sim, ela entende do negócio, sabe? Ela fez um monte de pergunta, tudo que eu sentia, ela perguntou como que tava o meu intestino, que por sinal não trabalhava direito, tinha dia que tava seco, tinha dia que tava solto. E ela perguntou tudo isso, ela fez um monte de perguntas sobre a minha alimentação, se eu bebia água, porque tudo influencia, né? E aí ela me passou algumas enzimas digestivas pra eu fazer o uso por alguns meses, né? Então eu passei nela, fiz um mês da alimentação Low Food Maps, foi ela que me passou essa alimentação. E a Food Maps, pra quem não conhece, gente, é um conjunto de alimentos que fermentam muito, sabe? E aí, quem tá todo inflamado, quem tem desbiose, né, intestino irritável, acaba não conseguindo digerir muito bem esses alimentos e acaba causando desconforto abdominal, né, como eu falei, muitas gases. Então, ela me passou um mês sem essas alimentação, foi bem difícil, tem vídeo aqui contando pra vocês o que eu como em um dia da minha alimentação Low Food Maps. Eu até às vezes penso em fazer mais um mês dessa alimentação, porque realmente foi muito bom. Tem muitos produtos, tem muitos alimentos que às vezes a gente nem sabe que fermentam muito e dá muitas gases. Esses dias eu tava comendo muito pepino, que eu amo pepino. E aí eu fui pesquisar sobre o pepino e eu vi que ele também causa muitas gases. Então assim, eu nem sabia, não fazia ideia. Dá uma olhadinha na lista de produtos Food Maps, tem no Google várias listas. Entra lá, pesquisa sobre o que é, qual alimentos é permitido nessa alimentação, qual não é permitido. E aí, se for o seu caso, experimenta fazer por alguns dias, né? Ver se dá alguma diferença aí na tua saúde, né? No teu corpo, se você sente alguma coisa diferente. Mas eu sempre, gente, vou indicar aqui pra vocês que vocês procurem um profissional, tá? Da saúde. Seja um nutricionista, seja um gastro, seja qualquer médico, seja um clínico, mas você pesquise, procure um médico pra você falar os sintomas que você tá sentindo. Nunca tome medicamento sozinho, né, sem orientação médica, porque às vezes o que funcionou pra mim não funciona pra você. Às vezes a alimentação que funcionou pra mim não vai funcionar pra você. Então, essas coisas são muito delicadas, sabe? É muito particular, assim, muito único de cada pessoa. Então, às vezes eu falo pra vocês que eu tomei enzima digestiva, vocês ficam me perguntando qual enzima que você tomou, não sei o que. Só que eu não posso falar pra vocês qual é, porque às vezes essa enzima foi passada pra mim na quantidade que eu preciso e no tanto de meses que eu precisava pra curar o meu intestino. Às vezes o seu precisa menos ou mais, então procure um médico, tá? E aí eu fiz essa alimentação Food Maps, Low Food Maps por um mês, tomando as enzimas digestivas e tomando outros medicamentos que ela me passou, e foi ótimo durante esse mês. Eu achei que eu melhorei real, foi muito bom pra mim, valeu super a pena. Eu deveria ter voltado na nutricionista, entretanto, todavia, não voltei.
Inclusive, eu acho que eu vou até marcar com ela um horário lá, porque faz muito tempo que eu não dou a cara no consultório dela. Mas eu sigo na minha alimentação, gente, sem glúten, sem lactose, comida de verdade, sabe? Tomo bastante água, também tento dormir bem, pratico exercício físico. E eu acho que isso é importante, sabe? Se você tem algum problema desses sintomas que eu mencionei aqui, ou se você tem algum desconforto abdominal, tenta começar por mudar os seus hábitos. Não só a sua alimentação, mas ela principalmente, porque a alimentação é a base de tudo. Evite processados, industrializados, embutidos. Gente, embutido é um veneno, sabe? Aquele presuntinho do café da manhã, tira isso, pelo amor de Deus. Come um frango desfiado de manhã, come um pão. Se você não tem problema com glúten, come pão normal mesmo, com ovo, com frango, põe uma saladinha ali também. Então tenta uma alimentação saudável, sabe? Tirando sempre embutidos, industrializados, muito açúcar, muito processados, vocês vão ver que a vida de vocês vai mudar de verdade. E aí, óbvio, né, beber bastante água, praticar exercício físico. Eu sempre falo aqui pra vocês que é um conjunto, e foi esse conjunto que mudou a minha vida. Mas é óbvio, gente, a alimentação, tá? Se eu tivesse que escolher um aqui, seria a alimentação, porque como eu falei, a alimentação é a base de tudo. Esse ano eu tô querendo falar mais aqui no canal sobre saúde mesmo, sabe? Sobre você se cuidar, sobre você cuidar do seu corpo, da sua mente, do seu espírito, sobre você ter uma alimentação saudável, uma alimentação boa, comida de verdade. Eu quero que vocês vivam bem, eu quero que vocês vivam muito. Esse é o meu propósito aqui. Eu comecei esse canal aqui falando sobre glúten, sobre lactose, e a minha rotina continua igual. Hoje, graças a Deus, eu consigo consumir glúten e lactose sem sentir tão mal. Eu evito o máximo possível, mas quando eu preciso ou quando eu quero, eu consumo. E tá tudo bem, porque dependendo da quantidade, eu consigo digerir tranquilamente, não fico passando mal, né? Mas se eu comer uma quantidade muito grande, aí eu passo mal, então eu sempre evito. E eu também não quero ficar toda inflamada de novo. Então assim, gente, eu não tô aqui pra falar pra você que você precisa tirar 100% do glúten, da lactose da sua alimentação, que você não pode comer isso nunca mais. Não, eu tô aqui pra falar pra você fazer escolhas, sabe? Sempre escolha comida de verdade, uma alimentação saudável, uma vida saudável, né? Faça disso seu estilo de vida. Se você faz a sua alimentação saudável, né? Hábitos saudáveis, o seu estilo de vida, não vai fazer mal nenhum você comer uma pizza, você comer um sorvetinho. E aí eu queria aproveitar para dar um recado para você, pessoa, ser humaninho que está aqui me assistindo e que tem alguma intolerância alimentar, né? Acho que o mais comum é a lactose, que é a mais ignorada por todo mundo. Às vezes a pessoa tem uma intolerância à lactose e acha que é só aquele mal-estar ali, aquela dor de barriga e depois passa, tá tudo bem. E eu tô aqui pra provar pra vocês, que eu acabei de contar toda a minha história, que não é bem assim, né? Não é algo que deve ser ignorado. Não é algo que você pode simplesmente fingir que não tem, comer, passar mal e depois seguir a vida. Não é assim, gente. Se você pode, evita pra você não passar por tudo isso que eu passei, né? Meu marido, por exemplo, ele também tem intolerância à lactose. E quando eu decidi tirar tudo da minha alimentação, ele meio que acabou seguindo a minha alimentação, porque no começo a gente não comprava algumas coisas para que eu não tivesse vontade de comer, né? Vocês não têm noção do tanto que esse homem desinchou, tirando glúten e lactose. Ele não tirou 100% como eu, ele comia de vez em quando, mas só no de vez em quando ele desinchou absurdamente. Gente, a barriga dele tava inchada, meu marido é alto e magro, mas ele tinha uma barriguinha ali. E sumiu, desinchou, só tirando glúten e lactose. E até a intolerância dele melhorou, né? Porque antes ele vivia no banheiro, não podia comer um queijo, uma pizza com queijo que ia direto pro banheiro, tinha aquela dor de barriga absurda de morrer na privada. O que eu tô falando aqui, né? Mas enfim, o que eu tô querendo dizer é isso, sabe? Se você evita e come só esporadicamente, provavelmente a sua lactose não vai piorar, né? E talvez não te traga outros problemas depois, como foi comigo. No caso do meu marido, ele evitou, continua evitando, porque ele não come todos os dias, e a lactose ele até diminuiu. E hoje ele sente bem menos reação, tanto que ele toma leite, ele come queijo, ele não sente nada. Então pra ele tá tranquilo. Então é isso, gente. Se você tem intolerância à lactose, por favor, para de ignorar, para de fazer como eu. E para de comer no seu dia a dia, pelo menos, né? Deixa pra comer em momentos esporádicos, assim, quando você não tem opções ou quando você quer sair pra comer com uma pessoa. Mas no seu dia a dia, evita, tá? Eu tô aqui neste canal pra provar pra você que é possível viver sem glúten e sem lactose, tá? Se você acompanha os meus vídeos aqui, tem vários vídeos do que eu como em um dia, que eu mostro pra vocês a minha alimentação. E, gente, comida de verdade não tem glúten, não tem lactose, então
Se você come comida de verdade no seu dia a dia, você não vai sofrer com isso, tá? Mas enfim, gente, esse é o meu propósito aqui neste canal, é ajudar você a viver saudável, viver bem e viver muito, tá? Eu espero muito que esse vídeo tenha ajudado vocês. Se vocês tiverem dúvidas, deixa aqui nos comentários que eu vou responder todo mundo. E se vocês tiverem algum tema de vídeo específico que vocês querem que eu fale por aqui, deixa aqui nos comentários. Eu acho que eu falei tudo nesse vídeo, mas se faltou alguma coisa e você tem dúvida, deixa aqui, tá bom? É isso, gente. Muito obrigada por assistir o vídeo até aqui. Inclusive, se você assistiu o vídeo até aqui, me conta aqui se você assistiu. Eu assisti o vídeo até o final. Bom, é isso. Também não esqueça de curtir muito aqui, tá bom? Que isso me ajuda demais o YouTube a entender que o meu conteúdo é bom e relevante pra vocês. Bom, era isso mais uma vez. Um beijo enorme e tchau!